Tesouro prefixado chegou a um rendimento acima de 13% ao ano nessa última semana e muita gente está vindo me perguntar, poxa Vinícius, chegou a hora de investir no Tesouro prefixado? Sim ou não? Está rendendo mais do que em todos os últimos anos? Será que não vale a pena investir nem que seja um pouco? Enfim, decidi fazer um vídeo, gravar esse vídeo com uma análise completa que eu nunca fiz dessa forma, abertamente em nenhuma rede social minha. Uma análise completa te mostrando se vale a pena investir no Tesouro prefixado, pela ótica só do rendimento, acima de 13% ao ano, por exemplo, mas também pela ótica da marcação a mercado. Vinícius, o que é marcação a mercado? Marcação a mercado é a possibilidade que você tem de ter ganhos de ações contando com toda a segurança que a renda fixa oferece. Então, você vai ver uma análise completa e no final eu vou te dizer, consolidando tudo isso, se vale a pena ou não, na minha visão, quanto por cento talvez vale a pena você investir do seu dinheiro e assim por diante. Vamos para cima então, que é só o começo. Vinícius, mas para aí, eu sabia que você era o cara lá do investidor sempre em alta, que ensinava a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você também investe em renda fixa? Normal, tem muita gente que não sabe, mas parte do dinheiro de qualquer pessoa, na minha concepção, na minha avaliação, sempre, todo mundo tem que ter renda fixa. Um pouco. O problema é você focar em renda fixa. Você precisa ter renda fixa principalmente com dois objetivos principais, tá? Primeiro, proteção contra a inflação. Existe um monstrinho, um dragãozinho, principalmente no Brasil, mas hoje a gente vê aflorando no mundo inteiro, que se chama inflação. O aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. A gente precisa ter um investimento que nos blinde da inflação e somente a renda fixa consegue fazer isso, certo? E além disso, a gente tem um foco também na marcação a mercado, nesse ganho de ações que a gente pode ter, contando com toda a segurança que a renda fixa oferece. Então, todo mundo, na minha visão, deveria investir uma parcela do seu dinheiro em renda fixa. O problema é você trocar a bolsa de valores por renda fixa. Você investir muito em renda fixa e deixar de lado a bolsa de valores, porque agora você só está perdendo dinheiro, porque investe só em ações, porque não sabe lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e está se contentando com uma mixaria de 13% ao ano e vai ficar empacado nisso, tendo que pagar imposto de renda ainda. Não. Mas uma parcela do dinheiro de todos os investidores sempre em alta são investidos sim em renda fixa de forma estratégica, com um potencial de rentabilidade muito maior do que esses 13%, por exemplo. E naturalmente, como objetivo principal é uma proteção contra a inflação, eu tenho uma preferência natural pelo título chamado Tesouro IPCA+, que é um tipo de título público, certo? Que existe, onde a gente, na prática, faz um empréstimo para o governo federal. Todo investimento em renda fixa é um empréstimo ao contrário. Você investe no CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Você investe no título público, está emprestando dinheiro para o governo. E aí esse Tesouro IPCA+, basicamente, ele vai te pagar a inflação de cada ano mais determinado percentual. A gente já vai para a tela aqui ver situações práticas, tá? Só que agora está acontecendo o quê? O Tesouro prefixado está chegando num patamar de rentabilidade que ele não chegava há muito tempo. E aí surge essa pergunta, será que vale a pena investir? Tanto pela ótica do rendimento em si, os 13%, 13 e pouco por cento, como também pela ótica de potencial de valorização com a marcação a mercado. Ou seja, vendendo o título antes da sua data de validade, antes da sua data de vencimento. Vinícius, como assim? Me explica. Te explico. Vamos para a tela do computador, que aí fica mais fácil. Olha só, aqui nesse site você pode encontrar a relação de todos os títulos públicos do Tesouro Direto, tá? E aí você consegue perceber que todos eles têm um prazo. Todos eles aqui estão disponíveis para você investir, tá? O investimento está aqui, investimento mínimo, extremamente democrático, extremamente acessível para qualquer pessoa. E aí todos eles têm uma data de vencimento. Por quê? Tudo isso aqui é um empréstimo, tá? CDB é empréstimo, debênture é empréstimo, CRI é empréstimo, CRA é empréstimo, LC é empréstimo, Tesouro Direto é empréstimo. Tudo é empréstimo que um investidor, um poupador, certo? Pega esse dinheiro e empresta para alguma instituição, seja uma empresa, seja um governo, seja um banco, até uma determinada data de vencimento. Todo contrato de empréstimo tem uma certa data de validade. Então, esse vencimento aqui é justamente a data. Se você for lá, por exemplo, investir no Tesouro Prefixado 2025, você vai ter uma rentabilidade de 12,64% ao ano, se você segurar esse título e não vender ele antes do dia 1º de janeiro de 2025. Se você decidir vender antes dessa data aqui, o que acontece? Não necessariamente você vai ter essa rentabilidade. Você pode ter uma rentabilidade muito acima ou muito abaixo, a depender do prazo, você pode ter até prejuízo. E basicamente existem 3 tipos de títulos. O Tesouro Prefixado ele rende uma taxa pré-fixada, por isso que o nome é pré-fixado. Então você sabe a taxa antes
de fazer o seu investimento, tá? Qual é o problema dele? Quanto que vai ser a inflação? Vamos pensar, a inflação nos últimos 12 meses está em 11,73. Se você pegar isso daí, digamos que a inflação continue nesse patamar. Se você pegar esse rendimento, tirar os 15% do imposto de renda, que é o mínimo que você vai pagar, você tem que pagar a depender do prazo do investimento, mas é de 15 a 22,5. Quanto maior o prazo, menor a alíquota de imposto de renda e a mínima é 15% do seu lucro. Se você pegar isso aqui, tirar 15%, que seria o mínimo que você pagaria de imposto de renda, e ainda descontar a inflação, você vai ter um rendimento real negativo, né? Mas isso é se a inflação continuar nesse patamar nos próximos anos. A gente está olhando para a inflação passada, mas isso aqui é o risco do pré-fixado. O Tesouro Selic vai ser aquele título que vai render a nossa taxa Selic, que hoje está em 13,25, mais um determinado spreadzinho, um percentualzinho que não vai mudar a vida de ninguém. Basicamente rende a taxa Selic. O Tesouro IPCA+, é aquele que tem a minha preferência. Por quê? Porque eu estou blindado contra a inflação. Esse IPCA é o índice oficial da inflação do país. Então, independente se o IPCA for 30%, for 20%, for 5%, eu vou ter o rendimento da inflação mais um determinado percentual. Ou seja, eu vou ter ganho real. E o que enriquece qualquer pessoa é o quê? É ganho? Não, é um ganho acima do aumento dos preços de tudo que você compra no dia a dia. R$1 milhão hoje é uma coisa, R$1 milhão 20 anos atrás era muito mais dinheiro, comprava muito mais coisas. R$1 milhão daqui 20 anos, praticamente, não vou dizer que é praticamente nada, mas é muito menos dinheiro do que hoje. Por quê? Por causa da inflação, do aumento dos preços que acontecem absolutamente todos os dias, tá? Então a minha preferência natural é por esse tipo de título aqui, porque ele me protege contra a inflação. Mas existe uma forma de eu analisar se, poxa, quem sabe tá valendo a pena investir no pré-fixado ao invés do Tesouro IPCA+. E essa análise passa por duas etapas. A primeira etapa é olhando esse rendimento aqui, certo? Contando que eu vá investir e vá deixar meu dinheiro investido até a data do vencimento. Essa é a primeira etapa da análise. A segunda etapa é, poxa, considerando quanto que, para onde que vão essas taxas nos momentos em que acabam as crises e começa o momento de crescimento na economia. Porque a economia funciona em ciclos, tá? Ciclos de crescimento e crise, crescimento e crise, crescimento e crise. Esse fato faz com que a gente consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá? Esse acontecimento de crescimento e crise faz com que a gente consiga ter essa possibilidade de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Enquanto existir capitalismo, isso vai existir, é o processo normal do capitalismo. Uma crise é apenas a correção de um grande crescimento que veio antes, certo? E o crescimento, ele é impulsionado justamente pela crise anterior. Então, vamos começar pela nossa primeira fase, primeira etapa da análise aqui. Como que eu faço essa análise, tá? Eu posso fazer essa análise de uma forma meia boca, digamos assim, ou de uma forma extremamente assertiva. Como que seria uma forma meia boca? O que eu posso fazer? Olha só, eu posso pegar o quanto que está o rendimento de um tesouro pré-fixado, certo? E olhar quanto que está o rendimento real, ou seja, essa taxinha aqui depois do IPCA, de um título com quase o mesmo prazo de validade, com quase a mesma data de vencimento. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui esse Tesouro Pré-fixado 2033 com juros semestrais. Tá? Esse aqui tem uma peculiaridade diferente desse. Esse aqui distribui juros semestrais. Isso é um problema para quem está na fase de acumulação e multiplicação de patrimônio, porque aí você vai ter que estar pagando imposto de renda a cada 6 meses. Isso diminui o potencial dos juros compostos. Mas o prazo mais próximo que eu consegui encontrar é justamente esse. Tá? Então, vamos pegar aqui a taxa do Tesouro Pré-fixado com juros semestrais para 1º de janeiro de 2033 e a taxa do Tesouro IPCA+, com juros semestrais também, para 15 de agosto de 2032. Então aqui a gente tem uma distância de apenas 4 meses, 4, 5 meses aproximadamente. Então o que a gente poderia fazer? Tá? A forma mais grosseira de fazer essa conta seria eu pegar esses 12,96 e subtrair o quê? 5,53. O que eu vou descobrir aqui? A inflação implícita. O que é isso? Inflação implícita. A inflação implícita acochambrada, digamos assim, que daria o resultado 7,43. Então, o que eu poderia olhar desse cálculo meio acochambrado que não está correto? Daqui a pouco eu vou te mostrar o cálculo correto. Que está embutido nesse rendimento aqui do Tesouro Pré-fixado, que o mercado acredita que a inflação de hoje até 2032, 2033, vai ficar em média 7,43. E aí o que eu posso fazer? Eu posso olhar para o histórico. Quanto que foi a inflação média nos últimos 10, 15, 20 anos? E aí eu comparo. Poxa, tá mais ou menos na média do que foi a inflação?
tá acima, tá abaixo, eu tiro uma conclusão. A gente já vai tirar essa conclusão. Mas antes de tirar essa conclusão, eu te mostrei a forma acochambrada, só para te mostrar que tá errado, e eu quero te mostrar a forma correta de você fazer esse cálculo. Como que você encontra a inflação implícita? Usando essa fórmula aqui. Vinícius, é muito difícil para mim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Para, respira fundo, calma. Olha só, o que é a inflação implícita? Basicamente é você pegar 1 mais a taxa do tesouro prefixado, que na linguagem da Ambima se chama LTN, e na linguagem do tesouro direto se chama tesouro prefixado, tá? E eu divido por 1 mais a taxa da NTNB, que é a linguagem da Ambima, que nada mais é na linguagem do tesouro direto, o tesouro IPCA+. Então, na prática, o que eu vou fazer? 1 mais 12,96, que é a taxa de tesouro prefixado, dividido por 1 mais 5,53%, que é a taxa da NTNB, aí eu faço menos 1 e vou encontrar a inflação implícita. Fazendo essa conta aqui, voltando para cá, eu teria que fazer 1,1296 dividido por 1,0553, e aí eu pego essa divisão, faço menos 1 e vou encontrar que a inflação implícita é 7%. Quando eu olho para essa inflação implícita de 7%, eu penso assim, ok, o que isso significa, tá? Fazendo essa conta aqui, recapitulando, fazendo essa conta aqui com os dados que eu te passei ali, do prefixado 33 e do IPCA 32, a gente vai chegar numa inflação implícita de 7%. E eu tenho que parar para pensar e olhar para trás. Qual que foi a inflação média dos últimos 10, 15, 20 anos? A gente consegue perceber que a inflação média no Brasil nesse período de tempo, de 2000 para cá, é de 6% ao ano aproximadamente. E aí a gente consegue encontrar uma coisa, olha só. A nossa média de inflação foi 6% ao ano. E nesse rendimento aqui, ó, do tesouro prefixado, comparando com o tesouro IPCA+, eu consigo ver que a inflação implícita aqui é de 7%. Certo? Por quê? 7 adicionando esse percentual, fazendo pela regra da inflação implícita, vai dar aproximadamente esse mesmo percentual aqui. Então eu vejo que eu tenho uma vantagem de 1% de ganho a mais no tesouro prefixado, com quase o mesmo prazo de validade, certo? Se tivesse rendendo 11,96 aqui, o que ia acontecer? Essa inflação implícita ia ficar em mais ou menos aproximadamente 6%, e eu conseguiria chegar à conclusão do seguinte: poxa, para aí, a inflação implícita no IPCA, no tesouro IPCA+, está exatamente a mesma do que a inflação média dos últimos anos. Então eu não tenho nenhum ganho adicional para correr o risco do tesouro prefixado. Qual é o risco do tesouro prefixado? O risco do prefixado é o quê? A inflação vir mais alta do que o normal e eu acabar tendo um rendimento abaixo da inflação, ou pior do que eu teria no próprio IPCA+. Porque no tesouro IPCA+, eu tenho blindagem, pode vir a inflação que vier, pode vir um período hiperinflacionário que eu vou ter a inflação mais determinado percentual. Entende? Então o que acontece? Eu tenho E aí o que se chama? É normal, tá, que a inflação implícita fique acima da inflação média dos últimos anos. É bem corriqueiro. Por quê? O nome disso se chama prêmio de risco, né? É um prêmio de 1% ao ano a mais que eu ganho pelo risco adicional que eu corro de justamente vir um período hiperinflacionário, um período de inflação mais alta e acabar que eu tenho um resultado pior do que eu teria no Tesouro IPCA+. Então eu ganho 1% ao ano de forma adicional para eu correr esse risco. Se chama prêmio de risco, que é um prêmio que eu ganho por correr esse risco. Então, na primeira fase da análise aqui, a que conclusão eu, Vinícius, chego, certo? 1% de prêmio adicional não é bom, não é favorável. Por qual motivo? Se a gente analisar de 2009 até 2021, a gente viveu um período de inflação muito baixa nos Estados Unidos, certo? Uma inflação extremamente baixa nos Estados Unidos, na Europa, no mundo como um todo. E acontece que todas as commodities, todas as matérias-primas que a gente usa para absolutamente qualquer coisa, você pega lã, você pega arroz, você pega plástico, você pega vidro, a matéria-prima de tudo isso é cotada em dólar. Então, se a inflação foi baixa nos Estados Unidos, no mundo inteiro, os preços lá fora subiram muito pouco, de uma forma muito vagarosa. E acabou que teve um repasse de preço aqui para o Brasil pequena. Pode ter sido grande por conta de outros fatores, valorização do dólar e tudo mais, mas a inflação foi pequena. O que está acontecendo no mundo hoje? A gente está vendo um mundo com uma inflação muito alta. A gente está vendo inflação na zona do euro, poxa, no patamar recorde dos últimos 30 anos. Está vendo inflação na Inglaterra em 11% ao ano. Está vendo inflação nos Estados Unidos em quase 9% ao ano. Isso é um cenário muito diferente
o futuro, ou melhor, o presente, é um cenário muito diferente do passado. Então pode ser que a nossa inflação venha a ficar mais alta nos próximos 5 anos, por exemplo. E a gente saia dessa média de 6% ao ano e venha para uma média de 7, 8%. E aí acaba que essa atratividade, esse prêmio de risco de 1% é muito baixa. Porque a gente viveu um período, por exemplo, nos últimos 10 anos, onde a inflação média foi 6% ao ano no Brasil, um período em que a inflação era super baixa lá fora, certo? Não tinha uma inflação alta que fazia os preços das matérias-primas corrigirem pra caramba. E o cenário a partir de agora pode ser diferente e é normal, a gente pode ter uma inflação acima da média histórica por conta dessa questão internacional, a gente importa muita coisa e isso reflete nos preços aqui no Brasil. Então 1% de retorno adicional eu não considero favorável, eu não considero que 1% que vale a pena eu correr um risco muito grande da inflação aqui ficar mais alta, poxa, em troca de apenas 1% de rentabilidade adicional. Então, fazendo uma análise específica sobre a diferença da taxa de rentabilidade do pré-fixado e do IPCA+, eu chego à conclusão de que essa inflação implícita aqui ainda está muito pequena, em 7%. Eu preferiria uma inflação implícita de pelo menos 8%, para ter uma margem de segurança maior, tá? Isso pela ótica de eu segurar o meu investimento até a data de vencimento, ou seja, até o prazo de validade. Agora tem a ótica da marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? Relembrando rapidamente, marcação a mercado é a possibilidade de eu ter ganho de ações investido na renda fixa e contando com toda a segurança que ela oferece. Então, digamos que eu invista no Tesouro Prefixado 2033 e eu venda esse título em 2029. Qual vai ser o preço desse título? Ele vai ser marcado a mercado. Ou seja, a depender das condições do mercado naquele momento, eu vou receber um certo valor por esse título, que pode ser muito superior a este aqui ou pode ser até inferior a este aqui, a depender de como tiver essa taxa naquele determinado período. E como que varia a situação da taxa em relação ao preço e tudo mais? O que acontece? Esse tesouro prefixado aqui, ele tem uma regra fundamental imposta pelo Tesouro Direto, tá? Que é o seguinte: todo título, um título do tesouro pré-fixado, certo? Esse título principal, não com juros semestral, mas o principal, ele tem que valer R$1.000 na sua data de vencimento, ou seja, no seu prazo de validade. Então, como que eu sei o preço do título hoje? O preço do título hoje é um valor específico que, rendendo o quanto ele está tendo de rentabilidade anual, vai chegar em R$1.000 nessa data de vencimento, nesse prazo de validade. Então, se você pegar e fizer aí o cálculo, R$ 456,99, rendendo 12,77% ao ano. De hoje até 1º de janeiro de 2029, você vai ver que vai chegar no valor exato de R$1.000. Se você pegar esse caso aqui, ó, o Tesouro Prefixado 2025, R$ 739,47, rendendo 12,64 ao ano até 1º de janeiro de 25, vai chegar também em R$1.000. Só que essa taxa aqui, ela muda todo dia. Então imagina que essa taxa aqui vai para cima, essa taxa vai para 20% ao ano. Você concorda comigo que esse preço aqui ele tem que cair? Por quê? Se o preço ele se mantivesse paradinho, estático, o que aconteceria? Isso aqui rendendo 12,64 chega em R$1.000 na data de vencimento. Agora, se isso aqui rende agora 20%, vai ultrapassar os R$1.000 e não vai respeitar a regra do Tesouro Direto. E poxa, tem que respeitar a regra do Tesouro Direto porque isso é uma imposição. Isso não é, não tem, quem sabe teria. Não, tem que. Então, sempre que a taxa sobe, o preço cai. Sempre que a taxa cai, o preço sobe. Por quê? Porque existe essa regra de que o tesouro pré-fixado tem que render, um título tem que render R$1.000 na sua data do vencimento. Quando que essa taxa sobe? Essa taxa sobe em momentos de crise, momentos de pânico, de aversão a risco, por isso que essa taxa está subindo. A gente está vendo aqui em 12,96, mas chegou a quase 13,5 nessa última semana aqui, certo? Quando que a taxa cai? Em momentos de crescimento da economia, de maior assunção, as pessoas resolvem assumir mais risco, resolvem investir mais porque tem uma projeção que a economia vai estar melhor e assim por diante. Por quê? Basicamente, em momentos de crise, muita gente está vende os seus investimentos desses títulos públicos do Tesouro Direto. Então, o governo tem que aumentar essa taxa de rentabilidade aqui para convencer os investidores a virem investir. Em momentos de crescimento da economia, tem muito dinheiro sendo emprestado para o governo. Então, ele derruba as taxas porque, poxa, eu não preciso de tanto dinheiro emprestado assim, eu não preciso de tanto empréstimo, senão meu endividamento vai ficar gigantesco. Ele derruba as taxas até ele chegar no nível de dinheiro que ele quer pegar emprestado, que está tranquilo ali, certo? Então, o que é importante você entender agora? Caiu a taxa, sobe o preço. Caiu a taxa, sobe o preço.
subiu a taxa, cai o preço. Porque tem essa regra do tesouro prefixado que tem que valer R$1.000 na data do vencimento. Você pode perceber que parte da rentabilidade do Tesouro IPCA+, é justamente pré-fixada. Uma parte é pós-fixada, a gente não sabe qual é o valor, é fixada após o investimento, certo? A inflação de cada ano daqui para o futuro. E uma parte é pré-fixada. Então ele também tem influência dessa regra da marcação ao mercado. O preço do título é diferente. Tem a questão do VNA nominal, tem umas questões técnicas que eu não vou te explicar aqui nesse vídeo, não é o objetivo nesse momento. Então esquece a regra dos R$1.000 aqui, mas o impacto é a mesma coisa. Se essa taxa aqui, a inflação, ela sempre é uma surpresa, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas se essa taxa aqui, ó, cai, o preço do título sobe. Se essa taxa aqui sobe, o preço do título cai. Respeita esse mesmo processo. Então o que eu fiz? Fiz o dever de casa. Peguei aqui, por exemplo, um tesouro prefixado com juros semestrais, porque a gente está pegando, eu vou pegar aqui como exemplo, o título mais longo que a gente tem, tá? O tesouro prefixado. E eu estou vendo esse aqui com juros semestrais, tá? Para 2033. Só que o 2033, se eu pego aqui para analisar, eu vejo que, poxa, ele está disponível para investimento só foi disponibilizado em 2022. Então, eu não tenho um histórico dessa taxa. E eu quero analisar o histórico da taxa. Então, pegando 2029 aqui, a gente tem um histórico desde 2018. E o que a gente consegue perceber? O que eu quero ver aqui? Ó? Qual seria o ganho que você teria com base na marcação ao mercado, vendendo antecipadamente o título, certo? Se esse título caísse pra caramba, ou seja, no caso de um momento de crescimento da economia que pode vir daqui 1, 2, 3 anos, certo? Então você investindo hoje, será que valeria a pena sob a ótica da marcação ao mercado? Qual o potencial de rentabilidade que você tem com esse título? É isso que eu quero identificar. Então, eu verifiquei que aqui, ó, em momentos de muito crescimento e até euforia no mercado financeiro, esse título chega a 6,5, você pode ver aqui 6,5 de novo e não desce disso, 6,6 e não desce disso. Então até para a gente ter uma margem de segurança, vamos pegar aqui, ó, deixa eu pegar um papel e uma caneta aqui, ó, e vamos anotar essa taxa de 7%, tá? 7%. Então, eu vou fazer o cálculo aqui, vou te mostrar como que você faz o cálculo para a gente descobrir qual seria hoje o preço desse título se ele não estivesse rendendo 12,96, mas se ele estivesse rendendo 7% ao ano. Vou te mostrar como você faz. Quando eu descubro qual seria o preço do título com uma taxa de 7% ao ano, eu comparo com esse preço aqui, eu vejo qual seria o meu potencial de rentabilidade, tá? Tudo isso a gente vai fazer. Então, o que é importante agora? Você identificar o seguinte, que o tesouro prefixado em momentos de supercrescimento da economia, ele chega a 6,5%, então vamos fazer um cálculo com 7% para não pegar lá o bumbum da mosca, para a gente ter uma certa margem de segurança. Quando eu analiso um outro título, por exemplo, que eu já falei abertamente que é o da minha preferência, e tem um prazo muito semelhante àquele prefixado, quando eu pego o Tesouro IPCA+, 2035, por exemplo, eu vejo que a taxa mínima que ele chega aqui, a gente tem um prazo maior, ó, desde 2010 ele está disponível. Quando eu olho, poxa, ele chega a 3,97 no momento de mais euforia no mercado financeiro, ele chega aqui a 2,99, 3% no momento de euforia, então vamos fazer o cálculo com 4%, tá? Aqui chegou a 13,5%, vamos fazer um cálculo com 4% de rentabilidade. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar uma ferramenta chamada calculadora de renda fixa da própria B3, da Bolsa de Valores. Quando você entra nesse link aqui, calculadoraderendafixa.com.br, você pode fazer uma simulação com títulos públicos, com debêntures, com CRAs, com CRIs, que são outros investimentos de renda fixa. Uma simulação da marcação ao mercado. Tá? E tem várias outras funcionalidades, mas o que eu vou te mostrar aqui é uma simulação da marcação ao mercado. Então, eu já fiz essa simulação aqui, ó. O que eu fiz? Peguei a NTNF, que na linguagem da Ambima é o mesmo tesouro pré-fixado com juros semestrais, tá? Com prazo para 2033, certo? E na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu fui lá e vi qual foi a pergunta que eu fiz aqui para a calculadora. Qual que seria o PU, o preço unitário desse título, o preço de um título, se a taxa fosse 7% ao ano, na data de hoje? E eu consigo enxergar aqui, ó, nesse campo financeiro, que o preço seria praticamente R$ 1.260, certo? R$ 1.260. Então, o que acontece? Quanto que está o preço hoje? R$ 885,43. Se eu divido 1.260 por 885,43, eu chego a um potencial de valorização de aproximadamente 42%.
42% de potencial de valorização no pré-fixado, em uma queda dessa taxa a um patamar que a gente encontra naturalmente em momentos de crescimento da economia, no ápice da queda da taxa, digamos assim. E eu peguei e fiz o mesmo cálculo, tá? Para o Tesouro IPCA+, principal, que é a NTNB principal, ou seja, não tem juros semestrais, para 2035, tá? Que é um que eu gosto bastante, por exemplo, tá? Peguei a mesma coisa. Se a taxa caísse para 4%, qual que seria o preço unitário desse título, tá? E a calculadora me informa que o preço unitário seria praticamente R$ 2.400. E aí o que acontece? Eu vejo aqui que o preço unitário desse título hoje é 1.953. Quando eu faço a continha, pego aqui, divido 2.400 por 1.953, eu chego a um potencial de valorização de 22,82%. Então, olha só, voltando aqui para mim. O potencial de valorização com ganho com a marcação ao mercado no pré-fixado é 42%, e dele caindo a taxa para 7%. O potencial de valorização que eu tenho para o IPCA+ 2035 não é 42%, é 22% se a taxa cair para 4% ao ano. Mas olha só, você pode observar assim, meu Deus, tenho muito mais potencial no prefixado. Ok. Só que, o que acontece? Quando você vai analisar a inflação implícita dessas novas taxas, desses novos percentuais, você consegue perceber que a inflação implícita vai ficar na casa dos 3%. É uma inflação implícita extremamente baixa. Então, é um mercado extremamente eufórico, nada racional, que pode vir a acontecer, mas é num ápice do momento de crescimento, o que pode levar alguns anos para acontecer. Então, o país pode voltar a crescer daqui 2, 3 anos, mas num ápice vai chegar o quê? Em uns 5, 6, 7, 8 anos, talvez. Então, pode levar bastante tempo até lá, mas que existe esse potencial muito maior no pré-fixado, existe. Qual é o grande problema? O risco que você corre para tentar ganhar esses 20% adicional. Num prazo de 10 anos, se olhando para essa nova ótica global, em que a gente tem inflação mundial elevada, onde a gente tem o dólar num patamar, no seu maior patamar de preço em relação às principais moedas internacionais, no maior patamar de preço dos últimos 20 anos, e subindo absurdamente desde o início de 2021, a gente pode ver que, poxa, talvez a nossa inflação fique acima da média histórica, talvez fique em 8% ao ano. Se ficar 8% ao ano, já vale mais a pena o IPCA+, do que o pré-fixado. E é muito difícil que a gente esteja num cenário em que se torne extremamente vantajoso o pré-fixado. Geralmente tem essa faca de dois gumes. Então, para você que é uma pessoa mais arrojada, agressiva, o que você pode fazer? Uma solução parcial, vou te dar até uma solução melhor agora no final do vídeo. O que você pode fazer? Você pode pegar 5%, 10% do valor que você investe em renda fixa e se expor ao tesouro pré-fixado, entendendo que tem mais risco. Você que é mais um perfil mais moderado, mais conservador, quer ter uma proteção contra a inflação, não quer passar sufoco num período hiperinflacionário, se Deus o livre a gente entrar, o seu foco deveria estar no tesouro IPCA+, e não no tesouro pré-fixado, mesmo tendo um potencial de ganho com a marcação a mercado um pouco menor. Só que pode acabar sendo até maior, sabe por quê? O tesouro IPCA+, além de ter aquela variação vinda da taxa do título, daquele juro real, o tesouro prefixado ele também cresce, mesmo na marcação ao mercado, o preço do título cresce com a inflação. Então, se a inflação vier 2% ao ano acima do normal, ou até menos que isso, 1,5% por causa do juro composto, 1,5% ao ano acima do normal nos próximos 10 anos, ou seja, uma inflação em média de 7,5% ao ano, você já ultrapassaria aí a rentabilidade do tesouro prefixado. Então, é por isso que eu digo, a gente está num momento que ainda não é tão favorável para o prefixado. Mas se mesmo assim você quiser se expor, tiver um perfil ultra arrojado, você pode se expor. Por quê? Pela ótica da marcação a mercado, você pode ganhar mais dinheiro sim. Só que tem uma outra saída, um caminho auxiliar, digamos assim, um caminho que você vai perseguir que tem mais proteção e tem mais potencial de rentabilidade que o tesouro prefixado, que basicamente é você mudar o tesouro IPCA+, que você vai investir. Mudar do 2035 para o 2045. O que você vê? Né? Que basicamente, ao invés de você investir no 2035, ao investir no 2045, você empresta o dinheiro para o governo federal por 10 anos a mais.
E você emprestando por 10 anos a mais é a mesma coisa que você emprestar para um amigo seu. Vou emprestar um dinheiro para você por 7 anos. É uma coisa, você tem um certo nível de risco. Agora, eu vou te emprestar esse dinheiro por 17 anos. Pô, você tem um risco muito maior. Sei lá como é que vai estar a vida desse cara, a vida financeira dele. Será se ele vai estar vivo? Será se ele não vai estar endividado e não vai conseguir nem pagar? Então, você tem um risco maior. Quanto maior o prazo, geralmente, maior é a taxa de rentabilidade. Ó. E aqui no 35-45 a gente não vê isso. Então, você tem um risco frente a situação de você não ter ganho com a marcação a mercado. Ou seja, dessas taxas não caírem, por exemplo, nos próximos anos, o que é muito difícil, tá? Mas dessas taxas não caírem até 2045. Mas, o que acontece? Como o prazo do título é mais longo, uma queda na taxa de igual tamanho vai gerar um impacto no preço muito maior, tá? E basicamente eu fiz a simulação aqui do Tesouro IPCA+, 2045. No 2035, você teria um potencial de ganho, né, dessa taxa saindo de 5,68% para 4%, você teria um potencial de ganho de 23% aproximadamente, 22%, 23%. No 2045, saindo dessa mesma taxa e indo para 4%, olha só, o que acontece? Fiz a simulação. NTNB principal, 2045, vindo a taxa para 4% ao ano, o preço unitário, nesse caso, seria 1.623. Pegando 1.623, dividindo pelo preço hoje, 1.126, você chega num potencial de valorização de 44%. Então, esse é um ótimo caminho auxiliar para você que é agressivo, arrojado e gostaria de incrementar a sua rentabilidade com a marcação ao mercado, certo? Aí o que você vai ter que pesar nessa decisão? Poxa, onde que eu quero concentrar mais o meu risco? Eu quero concentrar mais o meu risco no prazo de validade do meu título, certo? Que, poxa, antes era 2035, 2033, agora eu vou estender por mais 10 anos, porque você não tem a garantia de que a taxa vai cair. Embora elas subam e caiam no intervalo de mais ou menos a cada 5 anos, a gente tem esses ciclos, os ciclos podem acabar se tornando mais longos. Eles vão continuar acontecendo? Vão, mas podem se tornar mais longos com o passar do tempo. Então você tem que ter a garantia, cuidado, a garantia de que você pode sempre deixar o seu dinheiro investido até a data do vencimento, até a prazo de validade do título, e aí você tem a opção de vender antes se estiver tendo um bom ganho com a marcação a mercado. E aí você vai ter que escolher qual risco você quer correr. Você quer correr o risco do pré-fixado, de ter um rendimento até abaixo da inflação? Pode acontecer. Ou você quer correr o risco de ficar 10 anos a mais emprestando dinheiro para o governo. Essa decisão você vai ter que tomar. Eu não enxergo que é algo ruim a se fazer expor um pouco do teu dinheiro ou no pré-fixado, com prazo longo, porque aí tem mais ganho com a marcação a mercado, ou no IPCA mais 2045. Mas eu, particularmente, prefiro concentrar a maior parte do meu dinheiro no Tesouro IPCA mais 2035. Por quê? Tem o potencial de valorização, tem um risco condizente com a rentabilidade que eu recebo, não vou passar sufoco, não vou suar frio, vou ficar tranquilo e o meu maior foco em rentabilidade está justamente na estrutura responsável por me dar rentabilidade. Na renda fixa eu quero o máximo de rentabilidade possível? Quero, mas eu sei que o ouro não está ali. Eu sei que o máximo de rentabilidade que eu posso ter é lá nas ações, nas anti-ações, calibrando isso corretamente, para eu conseguir ter uma rentabilidade muito maior que eu consigo, inclusive, na marcação a mercado no Tesouro Direto. Então, o que eu quero no Tesouro Direto, na maior parte, é segurança. E o máximo de rentabilidade que der, com o máximo de segurança que eu tenho ali. Rentabilidade mesmo, eu vou querer na renda variável, eu vou querer na minha combinação entre ações e anti-ações, eu vou querer calibrar bem isso, escolher as anti-ações certas, dosar bem a diferença entre o veneno e o remédio, a dose, escolher bem os percentuais, escolher bem as minhas ações, os tamanhos delas, as empresas, tudo mais, certo? Isso vai me dar uma rentabilidade muito maior. Então eu não fico olhando tanto assim o bumbum da mosca da rentabilidade na renda fixa. O meu olho, o meu foco nisso está na renda variável. Então, resumo aqui. Tesouro pré-fixado, vale a pena? 2033, rendendo 13% ao ano, até um pouco mais aí na última semana. Poxa, na minha visão não vale muito, tá? Você pode se expor com uma pequena parte do seu dinheiro, mas talvez uma alternativa mais inteligente seja investir um pouco no Tesouro IPCA mais 2045, que tem até um potencial de rentabilidade 2% maior, né? Indo para taxas mais condizentes com o normal, para 4%, porque o prefixado teria um ganho de 42%, enquanto o IPCA teria um ganho de 44%. E no IPCA mais 2045, você tem uma proteção contra um momento de hiperinflação e assim por diante. Você tem, na minha avaliação, uma segurança muito maior no seu investimento do que no prefixado, que a inflação vai para 50%. Se porventura acontecer, e você vai se ferrar. Não tem muito para onde correr. No IPCA, você ganha essa reposição, é só aguardar a data de validade, o prazo de validade do seu investimento. Por quê?
Se você vender antes, você tem essa marcação ao mercado. Se você esperar a data de validade, prazo de validade, você vai ter exatamente aquela rentabilidade contratada que aparece aqui nessa tabela na hora que você investiu, tá? Mas, lembra, foca em rentabilidade na parte de renda variável da tua carteira de investimentos, da tua Magar. O investidor sempre em alta ele consegue lucrar nas altas quedas da bolsa porque ele monta a Magar. É uma carteira, uma combinação de investimentos, certo? 5 investimentos que de forma estratégica você consegue lucrar nas altas quedas da bolsa. Renda fixa é um deles, Tesouro Direto. Os outros 4 fazem parte da renda variável da Magar. Aqui onde você tem o maior potencial de rentabilidade. Então, foca aqui em rentabilidade e mais em segurança. Uma recomendação, uma dica que eu te dou, tá? Na parte da renda fixa, porque senão o tiro pode sair pela culatra. Caminho número 1 na minha visão, IPCA 45. Caminho número 2, se você quiser, Tesouro Prefixado, 2033, mas uma pequena parte do teu dinheiro, não muito. Eu prefiro deixar a maior parte do meu dinheiro no Tesouro IPCA+, 2035, que para mim a relação risco-retorno é mais favorável. Olhando tanto pelo ótico de eu esperar ter dado vencimento, quanto pela ótica, né? Ótico não existe. Tanto pela ótica de eu fazer uma venda antecipada com base na marcação ao mercado. E se porventura você não sabe, poxa, o que é anti-ações, como que eu combino isso com as minhas ações, como que eu seleciono ações, como que eu doso da forma certa, como que eu faço para lucrar nas altas quedas da bolsa, nos próximos dias vai começar agora um evento online, gratuito e sem enrolação, direto ao ponto mesmo, onde eu vou te mostrar para você não sei, né? Na verdade só se você se inscrever, mas eu vou mostrar para todo mundo, para as milhares de pessoas que vão participar, o passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, o passo a passo que meus alunos utilizam para conseguirem ter esse tipo de resultado. Se você quiser aprender e já sair desse evento apto a ter os seus primeiros resultados, o que você faz? Aqui embaixo tem um link na descrição desse vídeo. Clica nesse link, faça uma inscrição gratuita, entra no grupo VIP no WhatsApp, porque a gente vai começar a mandar material complementar, material extra, agora, já nos próximos dias. Entra no grupo no WhatsApp e te prepara, que esse vai ser o último evento sobre investimentos da sua vida. Depois dele, meu Deus, você não vai precisar de mais nenhum outro. Sabe essa confusão, essa preocupação, será que eu vou perder dinheiro? Já está perdendo? Pois é, esse risco não vai mais existir, porque você vai aprender o passo a passo para lucrar nas altas quedas da bolsa. Vinícius, por que você está fazendo isso? Porque eu não aguento mais gente no meu direct falando que está perdendo dinheiro. Até comentei num vídeo que eu publiquei ontem, uma pessoa me dizendo, poxa, perdeu mais de 70 mil dólares. Só nas últimas semanas agora. Chega, gente. Famílias estão sendo destroçadas, patrimônios dilacerados. Chega dessa história. Chega dessa história. Te inscreve, convida teus amigos, seus familiares. Eu quero que você ganhe dinheiro ainda esse ano. Então, faz a tua parte. Eu estou fazendo os meus 150% aqui. Agora faz pelo menos os teus 50, tá bom? Te inscreve, te vejo lá, se gostou do vídeo, se fez sentido para você. Foi um pouquinho mais técnico esse vídeo aqui. Se você não entendeu tudo, volta, reassiste. Se fez sentido para você, clica embaixo em curtir, gostei, coraçãozinho, like, todo aquele negócio. Te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que são publicados todos os dias. Compartilha com mais pessoas, não deixe essa mensagem morrer aqui. E é isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.